A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos juntos com todos. E o nosso tema de hoje é a fornalha do fogo. E está escrito lá em Daniel capítulo 3. Nós vamos ler o primeiro versículo. Mas antes eu gostaria de dizer a todos, amados, que Deus, o nosso Deus, é um Deus poderoso e Ele age em todas e qualquer situação. Mesmo muitas vezes quando você considera uma dificuldade que até mesmo é impossível de ter uma solução, mas através da obediência alcançamos um milagre do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos falar essa história que está em Daniel capítulo 3, é uma história muito fácil e que todos conhecem. Trata de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a fornalha do fogo, conhecido também muito pelas crianças, quando eles receberam um decreto da parte do rei Nabucodonosor, onde ele construiu uma estátua e gostaria que todos obedecessem através de um decreto que foi feito por ele, todos adorassem essa imagem. E se você não adorasse, você poderia morrer. Então, vou te apresentar agora este quadro que eu fiz, é um quadro bíblico, e ele nos mostra tudo isso aqui. Aqui nós temos a fornalha de fogo, são 4 homens passeando na fornalha de fogo. Nós temos aqui essa estátua, que foi construída por esse rei Nabucodonosor, temos aqui um serviçal e temos aqui a pessoa que atende o rei. Então, essa pessoa persuadiu ao rei para que ele fizesse um decreto e, atendendo à vontade da pessoa, fez esse decreto que futuramente caiu, que mostra aqui 2 decretos, um aqui e outro aqui, para que todos adorassem esta imagem. Então, Deus mudou a história dessas 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque é uma história que é contada muito facilmente em nossas igrejas e que essa situação você pode enfrentar, assim como enfrentou Sadraque, Mesaque e Abidnego, não querendo de forma alguma obedecer o decreto do rei em adorar essa estátua de ouro. Como que eu poderia dizer isso? O profeta Daniel, ele indicou quem eram essas 3 pessoas, melhor dizendo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram como se fosse o chefe do rei da Babilônia. Mais tarde, eles tornaram-se chefe dos negócios da Babilônia, então eles estavam bem politicamente, financeiramente, eles deixaram de ser escravos em terras estrangeiras e passaram a assumir esse cargo. Então vamos ver o que diz lá no livro de Daniel, versículo 1 e de 13 ao 15. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Durá, na província de Babilônia. O que ele levantou? Ele levantou, essa estátua de ouro. Então, passaremos a ler o versículo 13, 14 e 15. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de folhas, de toda espécie de música,
para vos prostardes e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é? Nabucodonosor pergunta aos três. E quem é o Deus que vos poderá livrar das mãos, de minhas mãos? Ele está fazendo aqui uma ameaça. E o que ele quis dizer com isso? No versículo 15, que após, quando ouvirem o som da música, da flauta, do saltério, da sambuca e toda espécie de música, todos eles deveriam se prostrar e adorar esta imagem de ouro. Mas ainda usou da ameaça. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Perguntando aos três. Quem é esse Deus que poderá livrar das minhas mãos? Quer dizer, ele estava fazendo uma ameaça. Então, Nabucodonosor, ele se sentiu muito furioso, porque Mesaque e não quiseram, os três, né, não quiseram obedecer ao seu Deus. Então, o que eu quero dizer? Que o inimigo, ele faz de tudo para que você não obedeça a Deus. Ele faz de tudo para que você obedeça à vontade dele. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer que prevaleça a vontade do inimigo, colocando esses decretos com essas ameaças. Por maior problemas que você atravesse, não perca a sua fé, porque Deus está com você. Portanto, não faça a vontade do inimigo, pois era essa a vontade de Nabucodonosor para que todos fossem para que todos fossem ao caminho do mal, perdessem a sua fé. Então, Nabucodonosor ainda diz: quem é esse Deus que poderá livrar-se das minhas mãos? Olha o tamanho da ameaça que ele faz. Então, o que eu digo a você, meu irmão? Quem é Deus para livrarmos de minhas mãos, como ele disse? Acredito que hoje não é diferente, porque trata-se de ameaças. Recebemos e não tem Deus que possa impedir. Quando você recebe uma ameaça, não adianta você dizer que Deus não impede essa ameaça. Você estando com ele, crendo nele, você crê num Deus vivo, num Deus poderoso, ele vai te livrar dessa ameaça. Então, o nosso Deus é poderoso, e se o inimigo tem se levantado, como se levantou contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, o inimigo não terá poder sobre a sua vida. Portanto, eu te digo, busque ao Senhor. Então, amados irmãos, quando ele fez essa ameaça, qual é o Deus que livra-os de minhas mãos? O que ele quis dizer? Ele quis dizer que quando uma pessoa, vamos dizer, está passando ou atravessando uma dificuldade, recebe um diagnóstico, alguém faleceu, problema familiar, no trabalho, em casa. Então, qualquer notícia que vai ser, por exemplo, que vai te afetar, é isso que o inimigo quer, um problema no teu casamento. Então, Deus é fiel para te livrar, mudar esse decreto. Então, toda ameaça, se você perceber, ela vem seguido de um si. Se você fizer isso, eu faço aquilo. É uma ameaça que Nabucodonosor fez. Então, você descobre que você quer e você deve andar no caminho de Deus. Quando uma ameaça chegar, você tem que buscar, principalmente, a verdadeira fé que está dentro de você e esquecer as ameaças que estão vindo sobre a sua vida. Porque a ameaça, ela tem só um efeito. Ela é uma verdade ameaçadora. Ela quer tirar do foco que você se encontra em Cristo Jesus. Então, ele quer dizer o que vai acontecer,
é uma intenção, é a principal característica para você desistir. Portanto, eu te digo, não desista, porque essa característica de desistência, ela não vem da parte do Senhor, ela vem da parte do inimigo. Se o inimigo quer parar você sobre isso ou sobre aquilo, faça isso ou faça aquilo, você não deve se prostrar perante outros deuses. Então, Sadraque, Mesague e Abidnego vão entrar debaixo de uma ameaça, ou melhor, eles já entraram debaixo de uma ameaça, porque a ameaça, além de fazer você parar, traz um temor muito grande, porque você depende de quem o ameaça. Você sabe o poder daquela pessoa que te ameaçou, o que pode acontecer com você. Então, se você está sendo ameaçado, como foi Sadraque, Mesague e Abidnego, eles foram ameaçados pelo rei da Babilônia, um homem que tinha todo o poder de matar em segundos uma pessoa. Então, ele começa a ameaça da seguinte forma: mas se vós não adorares, serei lançado na mesma hora. Uma das características fortes da ameaça é que ele sempre lança também uma hora, para que você fique mais ainda atemorizado. Veja o que aconteceu quando Jezabel e Acabe fez uma ameaça a Elias. Amanhã, estas horas, vai estar morto. Ele fugiu para uma caverna com medo de Olha, ele era um grande profeta, um profeta que já tinha orado para cair fogo do céu e estava fugindo diante de uma dessas ameaças. Isso só é uma tentativa de frear, conseguir fazer atrasar o ministério de Elias. E qual foi a ameaça de Jezabel e Acabe na vida de Elias? Amanhã, a esta hora, você vai estar morto. Sabe qual é a única coisa que aconteceu com Elias? Como ele cria em Deus, ele era uma pessoa extremamente voltada a Cristo, ele nunca morreu. Não adiantou as ameaças, não adiantou as afrontas, porque ele nunca morreu, sabemos disso. Ele subiu, assuntou aos céus numa carruagem. Que ameaça de vida fizeram a este homem? Então, não adianta essas ameaças, você está crendo em Deus. Ele nunca foi enterrado. Elias nunca foi enterrado debaixo da terra. Quem ameaçou não tinha autoridade sobre a vida dele. Então, se você está debaixo de uma ameaça espiritual, saiba que você tem um ministério a cumprir. Nenhuma ameaça, quem tem um ministério, pode ser cumprida. Ameaçar o mundo espiritual tem a ver com o ministério. E por isso, não dão data. Amanhã, tal hora, a mesma hora, você vai ser ameaçado espiritualmente. Então, nesta hora, vai se jogar a ameaça. Portanto, olha o que ele fala. Vou te jogar no meio a uma fornalha de fogo ardente e quero ver se esse Deus que poderá salvá-los, está lá no versículo 15, você poderá mexer, está lá no versículo 15, tá certo? Então, você pode mexer com o profeta, mas você não pode mexer com o Deus do profeta. Então, vejamos o que diz em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra das minhas mãos. Então, o inimigo, ele tenta te atrapalhar através de ameaças para dominar a tua mente e você ter medo. Se o inimigo vier com ameaça, creia que Deus é poderoso
para te livrar, para lhe proteger. Não temas, não tenha medo da ameaça do inimigo. Portanto, eu ainda te digo, lá no versículo 16 de Daniel, 16 a 18, diz o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. O 17 diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão. E não fica sabendo, e se não fica sabendo, ó rei, que não servimos a teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que isso significa? Isso significa a fidelidade que tem Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa fidelidade que é do Senhor, que eles demonstram a fidelidade ao Senhor. Então, por maior que seja a ameaça, eles continuam sendo fiel. Aprendemos que com a fidelidade desses 3 homens, com uma simples leitura, né, pode parecer ser fácil, mas não é. Eles estavam sendo ameaçados de morte. Eles declararam que o Deus a quem servirmos, ele vai nos livrar. O que isso quer dizer? Que eles estão crendo que aquele Deus poderoso é tão forte que eles não estão acreditando que Deus vai tirar a vida deles. Eles não estão crendo no decreto que Nabucodonosor fez. Nós vamos permanecer fiel, foi o pensamento deles. Isso prova um exemplo de fé. E qual é a postura quando você está passando um momento difícil? Você pode permanecer na fé? Você desiste do Senhor Jesus ou você permanece fiel a Ele? Eu creio que maior que seja a tua dificuldade, tu deves permanecer ao Senhor. Por maior que seja o fogo que passe na tua vida, porque o fogo, ele vem refinar a tua vida, assim como a palha queima, o fogo refina. Então, o que vai acontecer com esses 3? Eles creram, continuam com a fidelidade em Cristo Jesus, não abalaram a sua fé, eles foram passados pelo fogo refinado para que as dificuldades da vida não parassem por ali, porque por mais que você passe por uma dificuldade e acha que já terminou, não. Você está sendo refinado para que a próxima você passe com melhor, com menos dificuldade. Então, você passando melhor nessa dificuldade, não adianta dizer, ai meu Deus, me livra desta situação, porque Deus está te aperfeiçoando, está te ensinando para que você seja aperfeiçoado, fiel e a sua fé aumente. Então, eles saíram praticamente ilesos daquela fornalha. Então, Jesus poderá livrá-los, assim como livrou eles dessa fornalha. O Senhor não quer livrar? Está tudo bem? Nós vamos continuar sendo fiel? Eles, pois, que, vamos dizer assim, esses homens, eles são um exemplo de fé para nossas vidas, concordam? Então, Deus simplesmente ele estava cuidando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você concorda com esse pensamento, eu creio também. Veja o que diz o Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas no Senhor o livra de todas. Isso significa que o que você pode aprender com isso? O justo, aquele que faz a vontade de Deus, ele também passa por adversidades. Deus não impede que você passe por uma adversidade, mas você vai passar
com uma largueza, você vai passar com menos dificuldade, você vai passar, vamos dizer assim, a exemplo de como os 3 estavam lá na fornalha, você vai passar caminhando, passeando, sem que nenhuma dificuldade apresente a você, porque Deus, ele pode mudar o decreto e impedir a fornalha, que você entre na fornalha, mas ele pode também livrar dela. Deus não pode impedir que você se livre da fornalha, mas ele pode impedir você se livrar dela. Como? Você atravessa os problemas e ele te livra dos problemas. Deus não vai impedir a perseguição, mas ele pode te livrar da perseguição. Deus vai impedir o surgimento de algum problema? Não, porque você já adquiriu experiência, você vai atravessar de bom grado esses problemas. Então, Deus, ele não vai impedir a luta vindo sobre sua vida, mas ele pode te livrar. Muitas coisas Deus não impede. Uma ameaça, uma dificuldade, um problema familiar, um casamento, Deus não impede, mas tem poder de livrá-los em nome do Senhor Jesus, para que ele seja glorificado. Então vejamos o que diz aqui em Daniel 3, do 19 ao 24. Veja que Nabucodonosor, ele se encheu de furor, de muita ira. Então Nabucodonosor se encheu de ira e mudou-se o aspecto do seu semblante. Mudou contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Olha o tamanho da ira de Nabucodonosor, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Acredito que ele estava possuído pelo inimigo e mandou que essa fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, ao ponto de que todos os homens que estavam ali junto com ele, com os 3, morressem. Os 3 morressem também. Na hora que a fornalha, que ataram Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram amarrados, eles não foram jogados soltos, eles foram atados e não tinha como escapar para onde eles fugirem. O decreto estava determinado para que suas vidas fossem eliminadas. Tem uma hora que falamos assim, quando passamos por diversas dificuldades, meu Deus, não sei mais o que fazer, me livra desse problema. Para onde eu vou? Muitas vezes você pode dizer, o que fazer com esta situação? Tem horas que não sabemos realmente o que fazer, mas se buscarmos a Deus, tudo será, vamos dizer assim, sairá de forma satisfatória. Mas o decreto de Nabucodonosor já tinha sido determinado, né? Que para quem não obedecesse a adorar aquela estátua, estaria morto, seria eliminado. A gente olha para Jesus, olha para a palavra, a gente ora, a gente busca o Senhor, permanece fiel. Agora, não se desvie, porque você não pode esmorecer, porque se você esmorecer, a coisa vai ficar difícil. Então, veja o que diz Daniel ainda no capítulo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Eles lançaram 3 pessoas ali na fornalha de fogo. Mas, olha o que Nabucodonosor viu. Ele viu 4. Viu um 4º homem, que era muito parecido com os deuses.
Naquela época ele ainda não conhecia Jesus, mas ele deu esse nome. Veja o que diz o 25. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Se eles estavam passeando, significa que eles tinham segurança em Cristo Jesus, porque a sua segurança realmente estava depositada nele. Quando você anda, é diferente, mas quando você está passeando, você está descontraído. E eles estavam ali com Jesus. E não eram só os 3, eram 4. O quarto estava passeando com eles. Então, vejamos o que diz o versículo 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e atenderam o pedido do rei. O que isso significa? Estes 3 homens foram lançados naquela fornalha e tinha este 4º homem, que era o Senhor de Jesus. A Bíblia não fala, mas fala que eles eram semelhantes aos filhos dos deuses. Eu creio que era o próprio Senhor Jesus que estava ali com eles para livrá-los daquela situação. Em todo o tempo, Jesus estava com eles, porque estavam passeando. Então, Deus está com aquele que obedece à palavra. Deus é fiel com aquele que faz a sua vontade. Se você alcançar isso, se você alcançar o livramento, é porque o Senhor é justo. Então, o que eu tenho a dizer a você: creia somente no maior, por mais que seja o seu problema, você deve buscar a Cristo Jesus. Quando a nossa fé está de acordo com a obediência ao Senhor, ele muda praticamente a nossa história. Portanto, não vai existir decreto que Deus não possa mudar. Tanto que mudou o decreto de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque eles estavam decretados para a morte. A ordem era para que fossem destruídos, mas o Senhor os livrou, fazendo um novo decreto. Hoje não é diferente. Você recebeu um decreto, algo que recebeu em sua vida, vamos dizer, alguma dificuldade, Deus pode mudar tudo isso, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. E com essa palavra da fornalha de fogo, o que nós aprendemos com isso? Fé, fidelidade e livramento.